Um ano novo começa e com ele as contas, matrícula de escola, IPVA, IPTU, quantos reajustes, e o MGTV vai mostrar para vocês alguns desses reajustes. A taxa de licenciamento teve um aumento de 9%, saiu de R$ 56,97 para R$ 62,17. Aumento também no seguro obrigatório de 7,83%, veículo de passeio R$ 96,63 e motos R$ 274,06. Esses dois reajustes aqui, Alex, eles subiram mais que a inflação do ano passado. Então, aumento grande, o peso é maior ainda no bolso, e vale destacar que o seguro obrigatório teve um aumento porque aconteceram muitos acidentes no ano passado, principalmente acidentes de moto. Por outro lado, o IPVA teve uma queda de 7%, e aí também tem algumas considerações, porque no ano passado houve um incentivo muito grande para comprar carros novos, financiamentos, e aí os carros usados ficaram parados, o preço caiu e o valor do IPVA é de acordo com o valor do veículo. Reajuste também no valor da gasolina, teve um aumento de 0,05 centavos. Lembrando que a frota de Minas Gerais é abastecida com gasolina. E eu conversei aí com algumas pessoas durante essa manhã. O Luiz Santana é mototaxista há 13 anos no bairro Martins. Ele diz o seguinte: pesa e pesa muito seguro obrigatório, taxa de licenciamento. Agora a gasolina, ele diz que vai se virar e juntar as moedinhas aí para conseguir fazer caber tudo no bolso. Agora, o álcool, por outro lado, teve uma queda de 0,05 centavos. A frota de Minas Gerais, 25% dessa frota é abastecida com álcool. E o João Ribeiro, ele é taxista lá no bairro Jardim América. Ele me disse o seguinte, que geralmente a frota da cooperativa em que ele trabalha, geralmente abastece com álcool. E aí, para o valor ficar ainda menor, eles fizeram um acordo com o posto de combustível, todo mundo abastece no mesmo lugar, e aí o preço acaba caindo. Então é uma dica aí, o preço caiu, mas pode cair ainda mais se forem feitos alguns acordos. Mensalidade escolar, os pais estão preocupados porque o aumento foi de 5% a 14,5%, e o motivo, no ano passado houve um reajuste no salário dos professores, também algumas melhorias nas escolas, tecnologia, e aí são algumas justificativas, né? E o material escolar também teve um aumento de 9%, e aí quem comprou no fim do ano passado se deu bem, conseguiu uma queda nesses valores de até 20%, mas agora já passou. Então quem vai comprar de agora para frente tem que gastar um pouco a sola do sapato, porque o reajuste é alto e não parou não. Tem mais reajustes ainda nesse início de ano. Bom, IPTU em Uberlândia teve um aumento de 6,68%. A água também teve um aumento de 8%. Agora, em Araguari, que o peso é ainda maior do IPTU, ele teve um reajuste de 90% a 240%, e a justificativa é que há 16 anos não havia reajuste do IPTU em Araguari. Então, agora, os consumidores sentem de uma vez só no bolso. Alex, que situação, né? Porque muitos reajustes. Será que é possível, então, conseguir fazer caber no bolso, sem pesar muito? Como é que faz, hein? Pois é, Vanessa, a gente nem se dá conta de tantos reajustes que acontecem logo no começo do ano, né? Bom, mas não é tão difícil assim equilibrar o orçamento. E quem vai dizer pra gente é o professor de Finanças da Universidade Federal de Uberlândia, Reinaldo Andraus, que está aqui comigo. Bem, professor, a pessoa ela tem que parar, pensar e se reorganizar. Não pode fazer as coisas de qualquer forma, não, que acaba ficando no prejuízo com tantos aumentos que nós vimos aí, né? Bom, a gente fala isso insistentemente, que você tem que ter orçamento. Se você não tiver orçamento, como é que você vai controlar os seus gastos? Nós vimos aí um exemplo que a Vanessa estava mostrando no fator da gasolina. Tem muitos que pensam assim, bom, eu não tenho carro, então não afetou. Isso não é verdade, porque afeta sim muito, mesmo aquelas pessoas que não têm veículo, né? Quem sobe não é a gasolina, é o petróleo. E o petróleo ele não só dá gasolina, como ele também entra em quase todas as atividades que nós temos hoje no país.
Consequentemente, esse é um aumento que reflete significativamente em cima de todo brasileiro. Tem ele a carro ou não tem a carro. Agora, professor, explica uma coisa para a gente, para que as pessoas possam entender. A gasolina aumentou 5%, o álcool caiu 5%, não, 0,05%. Desculpa. O álcool também caiu a mesma proporção da gasolina. Quem tem um carro que funciona com os dois combustíveis, continua não sendo vantajoso colocar o álcool ainda, mesmo assim. Você tem uma relação que essa relação ela trabalha também com a quilometragem acoplada a ela. Ou seja, todas as vezes em que o álcool tem um percentual a mais de 70% em relação à gasolina, é preferível você usar gasolina. Não compensa. Quando ele estiver abaixo de 70%, é preferível você usar álcool. Quanto às mensalidades escolares, isso é uma realidade que todo ano tem esses reajustes e os pais não podem fazer nada e têm que aceitar esse reajuste. O que fazer então para amenizar essa despesa no bolso? A princípio, o processo é de que você transfira os seus custos, evidentemente, para a escola. Consequentemente, ela vai ter uma taxa de matrícula mais alta, vai ter uma mensalidade mais alta. O que é que se pode fazer? Você tem nas escolas uma associação de pais e mestres que poderiam, com essa associação, estar comprando antecipadamente toda a necessidade dos alunos, dividindo, rateando, podendo objetivar, achar preços menores. Então, tudo isso gera para essa escola um benefício constante para aqueles usuários. Seria comprar um material escolar em conjunto e, com isso, fazer ganhar no preço da mensalidade escolar. Exatamente. Né? Você teria um ganho que poderia ser repassado para a mensalidade. Agora, por que as pessoas às vezes não fazem isso, professor? Seria falta de pensar ou não percebem que o aumento vai fazer diferença? Eu acho que nós não vivemos em conjunto, né? Eu vi vocês até falando numa chamada que mantém os mesmos amigos dos mesmos anos. Parece que nós não abrimos as nossas relações. E isso impede que numa escola, por exemplo, eu conheça o pai do outro. É muito difícil se você não interagir. Se você leva o seu filho, larga na escola e não vai nas reuniões que tem, você perde esse processo. Quanto à questão agora a gente viu que gasolina dá para a gente tirar de um lado, colocar um pouco no outro, não fica tão pesado assim no bolso. Ou a matrícula escolar também. Agora tem aqueles reajustes que a gente não tem o que fazer. Nessa hora, como pensar? Qual estratégia usar? Tipo IPTU e água, quando sobem. Pois então, esses são alguns elementos que você tem que analisar, porque na realidade o IPTU... 6%, 6,68%. O IPTU é muito em função de imóveis, muito em função do valor dos bens. Consequentemente, você tem necessidades. A renda da prefeitura ela tem que nascer de alguma coisa sobre esse sentido. Então você tem necessidade, às vezes, de algum reajuste, exatamente para penalizar alguns lotes que estão parados, sem produtividade, dar um trabalho para a prefeitura, porque tem que capinar, tem que fazer passeio, e isso vai para a conta do dono do terreno, e ele nunca paga, daí 10 anos você dá um perdão da dívida, como sempre acontece. Então há uma necessidade de que isso se verifique. Agora, para saber se é exagerado, nós teríamos que ter uma noção de comparativo. E o consumidor ele tem como tirar de outro lado e colocar aí, para não sentir aquela diferença? Ele vai ser beneficiado com as melhorias que vão ter na cidade, com a arrecadação do IPTU e a sua aplicação. A mesma coisa é o problema da água. Hoje a água é um bem de alta valia e difícil de você ser encontrado. Quer dizer, é um bem que você tem que ter um tratamento muito bom. Ou seja, vamos economizar a água também, né? Exatamente. Aí já ajuda o meio ambiente e também não pesa muito. Você está vendo o sujeito lavar carro com água. Chama a atenção de quem está fazendo isso, né, professor? Exatamente. Bom, tá bom aí. Muito obrigado pelas dicas. Eu conversei com o professor Reinaldo Andraus, professor de Finanças, né, da Universidade Federal de Uberlândia.